Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e te ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes da Palavra de Deus,
Nesse terceiro domingo da Páscoa, aparece a missão. Nós cristãos recebemos essa consagração e essa missão no nosso batismo. Pelo batismo, nos tornamos discípulos de nosso Senhor, nos tornamos missionários de nosso Senhor e cada dia devemos renovar essa corresponsabilidade na obra da evangelização. Jesus que aparece pela terceira vez e os discípulos tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Jesus disse: lançai vossa rede à direita. Eles lançaram. Primeiro é importante notar que nós somos corresponsáveis. Devemos fazer a nossa parte, devemos lançar as redes, mas os frutos, a conversão, quem faz é Jesus Cristo. Quando nós anunciamos Jesus Cristo com convicção, com testemunho de vida e com pureza nos lábios, o fruto da missão está garantido. 153 grandes peixes, eram as espécies de peixes até então conhecidas. Significa que nós devemos anunciar o Evangelho a todos e não ao grupo restrito, às vezes no qual nós simpatizamos e que nós queremos ficar ali, convivendo e anunciando o Evangelho. O Evangelho é para ser anunciado e para ser testemunhado sempre e em todo o lugar. E depois Pedro é confirmado na missão. Os teólogos afirmam que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro amava, lembrando a tríplice negação de Pedro na Sexta-feira Santa, quando Pedro tem medo, é covarde, é frágil, mas aqui Pedro está fortalecido, convertido, está cheio do Espírito Santo e com muito amor no coração para poder servir a igreja, se tornando então o primeiro Papa da igreja. Eu fico imaginando, para recebermos uma missão de padre, de catequista, de agente de pastoral, de ministério da Eucaristia, da música, de um trabalho na sociedade, deveríamos ter esse mesmo amor. Talvez a igreja deve nos perguntar por 3 vezes se de fato estamos prontos, porque quando nós temos o amor, nós trabalhamos sem interesse nenhum. E quando temos dissabores, nós continuamos fiéis e perseverantes, nós não desanimamos. É esse amor que nós precisamos ter a Jesus Cristo, que precisamos ter às pessoas. Também hoje o Senhor fala com muita convicção a cada um de nós: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida.